A questão da administração, ela tem uma importância muito grande dentro da vida humana, dentro do trabalho e da evolução do ser. Administrar bens, administrar propriedade, patrimônio, administrar a vida pessoal, é algo que toda pessoa deve fazer, seja dentro de uma empresa ou seja em sua própria vida. A questão de administrar, ela exige um esforço, ela exige uma dedicação, ela exige um conhecimento tácito para que a gente possa conseguir ter uma evolução dentro da prática da administração. São diversos os objetivos e as metas da administração. Mas aqui eu quero trazer as funções da administração, as funções de administrar, né? Eu sempre gosto de dizer que as funções que promovem a administração, elas são o conceito do que é administrar. Porque o que é administração? A administração, em seu conceito mais literal da coisa, a gente pode colocar que é a ciência ou a arte de se organizar e utilizar recursos, seja eles financeiros, materiais, humanos, né, de maneira ou com eficiência para atingir um determinado fim. Mas o que de fato é administrar? Administrar já vem numa sigla que a gente pode ser definida como PODC. Então, PODC. Primeiro P, né? Vem o P. O que é a função P da administração? A função P da administração é o de planejar. Ou seja, eu preciso ter dentro da minha gestão, dentro da minha administração, a questão de que eu preciso planejar tudo o que vai acontecer. Eu preciso planejar as ações, eu preciso planejar as metas, eu preciso planejar o crescimento, eu preciso planejar até possíveis falhas e erros que possam vir a acontecer dentro da minha gestão, dentro da minha administração. Planejar não é muito mais do que chegar do ponto A e chegar do ponto B. Né? Eu tenho um objetivo, eu quero sair daqui e quero chegar no shopping da minha cidade, por exemplo. Se eu planejo, eu vou pensar no caminho que eu vou traçar, nas coisas que podem acontecer, no horário do tempo que eu vou investir, no que eu vou vestir, no que eu vou fazer. Eu preciso pensar em cada um dos detalhes. Imagine só, vamos pegar esse exemplo do shopping que é bem legal. Imagine que você está na sua cidade e você quer ir para o shopping. Se não tem shopping na sua cidade, você quer ir para uma lanchonete, beleza? Então você quer sair de casa, você quer ir para a lanchonete. Logo você marca com os amigos que você vai encontrar eles no shopping às 19 horas da noite, por exemplo. Você está ali por volta das meio-dia e você marca que você vai chegar às 19 horas. Qual que é a questão do planejamento aqui? Porque eu tenho meu objetivo, meu ponto de chegada é chegar no shopping às 19 horas. E agora eu estou às 12 horas, então eu tenho ali 5 horas, né? Na verdade eu tenho 7 horas de intervalo entre uma coisa e a outra, né? Eu tenho 7 horas de intervalo. Aí nós vemos o primeiro ponto. O que eu preciso fazer para chegar até lá? Eu preciso traçar minha rota, eu preciso pensar se eu vou de carro, se eu vou de moto, se eu vou de bicicleta, se eu vou a pé ou se eu vou de Uber, por exemplo, de ônibus. E eu preciso entender, para que eu possa definir isso, qual que é a distância. Eu preciso conhecer qual que é o caminho, eu preciso conhecer qual que é o ambiente, eu preciso conhecer detalhes disso. Então eu preciso saber, primeiramente, qual que é a distância. Qual que é a distância entre a minha casa e o shopping? Suponhamos que seja lá 20 km, por exemplo. Poxa, eu moro um pouquinho longe. Dá para mim ir a pé? Poxa, até dá, mas eu vou ter que sair bem cedo, eu vou chegar cansado, eu vou chegar suado. Então eu corto isso. Eu tenho carro, eu tenho moto, eu tenho bicicleta, que veículos eu tenho à minha disposição? Eu escolho aquele veículo, aquilo que vai melhor me dar o resultado para que eu possa chegar lá, sempre pensando também no quanto eu vou gastar, porque eu tenho uma verba. Né? Quando eu decidi ir para o shopping, eu decidi que eu tenho um dinheiro, um X valor que eu quero gastar, eu não posso passar mais do que isso. Então se eu pego, por exemplo, digamos que eu tenho R$200 que eu quero ir para lanchar, para comprar alguma coisa no shopping. E eu preciso ter uma condição. Se eu escolho, por exemplo, ir de Uber, eu preciso ver qual que é o valor que fica para ir e o valor para voltar. Isso vai ter que ser descontado do valor que eu tenho para gastar e curtir no shopping. Então, eu vou planejar dessa forma. Então, eu planejei a ida, eu entendi a distância que eu vou chegar, eu entendi que coisa que eu vou usar, que veículo que eu vou usar, que forma de locomoção eu vou utilizar, e aí eu defino o horário que eu vou ter que sair para chegar lá naquele horário. E aí eu vou para os pontos de decidir o que eu vou vestir, e o que eu vou fazer lá? Vou só para a lanchonete, vou comprar alguma coisa, vou ir no cinema, eu tenho que definir quais são os critérios que eu vou chegar até ali. E aí eu vou. Então eu fiz o planejamento, eu entendi o contexto, eu entendi aonde eu quero ir, eu entendi como que eu vou chegar até lá, eu entendi as coisas boas, as coisas que podem dar errado, para que
eu possa chegar até lá. Dentro da administração é a mesma coisa, eu preciso entender o contexto da minha administração, da minha empresa, eu preciso entender o mercado, o ambiente que ela está inserida, eu preciso entender como que eu vou fazer para que ela chegue até lá, dentro do objetivo que eu defini. E aí nós vamos para a próxima função administrativa, que é a função da organização. Então, vamos pegar o exemplo aqui do shopping. Eu defini que eu vou sair, por exemplo, às 17h30, porque eu vou de bicicleta. Então eu vou de bicicleta, para economizar uma grana, eu vou sair às 17h30. Então eu defini também o que eu vou vestir, eu acho que eu vou vestir dessa forma, eu defini também o que eu vou fazer lá, defini o quanto que eu vou gastar, então eu tenho R$200 para gastar, e agora o que eu vou fazer? Nesse ponto, dentro da questão, eu tenho que organizar as minhas coisas, eu tenho que organizar os meus recursos. Então eu tenho que verificar se a minha bicicleta está com os pneus cheios, né? Porque às vezes elas podem ter furado o pneu pode estar murcho, se ela está com o freio legal, né? Eu preciso verificar, eu preciso testar a minha ferramenta, porque ela vai ser o que eu vou utilizar, eu preciso organizar isso. Eu preciso organizar as minhas roupas para que eu possa ter a roupa passada, a roupa limpa, para onde eu posso ir. Eu também vou organizar o horário que eu vou tomar banho, o horário que eu vou me vestir, eu preciso deixar tudo isso organizado, bem como o dinheiro também. Eu vou levar dinheiro espécie, vai ser cartão, vou fazer pagamento via Pix, via cartão, qual que é a forma de pagamento que eu vou utilizar. E eu vou deixar tudo isso pronto, tudo isso organizado para que eu consiga chegar e utilizar. Dentro da organização, eu também faço isso. Dentro do meu planejamento, que eu planejo o que eu vou realizar e eu defino quais são os recursos que eu vou precisar, eu preciso organizar esses recursos. Porque eu preciso, por exemplo, imagine só dentro da administração, dentro de uma empresa, imagine só a questão da padaria. Imagine que você opera uma padaria. Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Você opera uma padaria e, de repente, dentro do teu planejamento, você estabeleceu que tu vai produzir 1000 pães por dia. Logo, você vai comprar farinha, né? Você precisa de farinha de trigo para produzir esses pães. E você faz o pedido de farinha, por exemplo, 2 toneladas de farinha de trigo. Chegou 2 toneladas de farinha de trigo. O que tu precisa fazer é organizar qual que vai ser, né, a meta de farinha que vai ser utilizada no dia e deixar isso de maneira já pronta para ser utilizado. Por exemplo, digamos que a farinha de trigo que tu comprou, ela vem em sacos de 100 quilos, por exemplo, e tu só vai usar 50 por dia. Logo, se tu for, né, tu tem que sempre deixar organizado para que tu possa utilizar os recursos. Da mesma forma, os recursos de pessoas. Que são, se tu vai produzir 1000 pães, tu vai produzir 1000 pães em que horário? Vai produzir de manhã. E um padeiro só dá conta, precisa de ajudante, quem que vai precisar de ajuda? Eu preciso definir também essas questões, que isso faz parte da organização. Eu planejo o que vai acontecer, eu despendo os recursos que vão ser necessários, e aí eu vou organizar esses recursos de maneira que seja eficiente a sua utilização, né, para que assim eu consiga ter o máximo de resultado, sempre gastando menos. O foco da administração é ser eficiente. Então, ser eficiente é sempre fazer o mais com menos. Eu preciso sempre utilizar menos recursos para produzir mais resultados. Esse é o ponto perfeito. Se eu consigo fazer isso, eu estou sendo um bom administrador. Por isso eu preciso seguir essas funções da administração, seguir funções administrativas. Eu preciso planejar, eu preciso organizar. E a terceira função, eu preciso dirigir, né? O que é o dirigir? Eu tenho uma equipe e eu preciso fazer com que ela haja, né? Coordenando, dizendo o que cada equipe tem que fazer. Imagine só que eu tenho o meu padeiro e tenho os ajudantes de padeiro. É claro que quando a gente faz nesse exemplo, o padeiro já sabe o que tem que fazer e o ajudante de padeiro já sabe o que tem que fazer. Só que eu tenho que reforçar isso, definindo as atividades, definindo as responsabilidades, definindo as formas também como eu vou cobrar que esse trabalho seja feito. Aí está o ponto que eu estou dirigindo.
Quando dirige um carro, preste bem atenção na forma como você dirige um carro. Você tem volante, você tem acelerador, freio, você tem o câmbio para passar a marcha. Você não precisa automaticamente saber que você vai precisar frear para parar, porque você aprendeu aquilo ali. Então você vai instantaneamente, instintivamente, apertar o freio para poder parar. Da forma que dentro da administração, eu não preciso toda hora ficar reforçando o que as pessoas precisam fazer. Por isso que eu dirijo. Eu coordeno, eu estabeleço o que cada um vai fazer, eu estabeleço as tarefas e eu faço com que eles ajam e façam as atividades sem que eu fique ali toda hora no pé cobrando. A direção é isso, né? Quem dirige não fica microgerenciando. Muitas organizações têm problemas com as pessoas executarem as tarefas, com as pessoas executarem as funções, porque elas partem para microgerenciamento. Aonde o que é o microgerenciamento? Eu estou ali toda hora cutucando, toda hora verificando se está sendo feito. Esse microgerenciar, ele prejudica muito a relação entre patrão e funcionário, porque o funcionário sente que não há confiança no trabalho dele, mas não porque não há confiança, mas porque o estilo de liderar do patrão, ele não está sabendo como dirigir a equipe, ele não está como sabendo dar o caminho que a equipe precisa seguir. E a última função administrativa é a questão de controlar. Eu defini o que cada um vai fazer, eu defini as tarefas, já tenho meus recursos organizados, defini os recursos para cada um também, eu vou definir e vou controlar para verificar se tudo o que está sendo feito é de acordo com o planejamento. Suponhamos que eu coloquei no meu planejamento que eu quero fazer 1000 pães por dia gastando 50 kg de farinha de trigo. Logo, a parte de controle é eu verificar se eu estou conseguindo ter essa produção. 1000 pães gastando 50 kg de farinha de trigo. Se eu não estou gastando isso, se eu estou gastando mais, eu estou gastando menos, se eu estou gastando menos, saldo positivo, a gente está sendo mais eficiente. Mas eu tenho que analisar se o pão está saindo no formato legal, no peso legal, no tamanho legal, para agradar o cliente também, né? Não adianta só ser eficiente, nem sempre é só reduzir custos. É eu ter o melhor resultado gastando menos. Mas se o melhor resultado eu tenho que gastar um pouco mais, eu vou gastar um pouco mais, porque eu preciso do melhor resultado. Eu não posso ter resultado mediano, eu não posso ter resultado baixo. Tem que ter o melhor resultado. Mas vamos supor que está tudo certo, o pão está saindo perfeito, estou gastando menos. Opa, que legal, vou rever meu planejamento e vou colocar novas metas mais agressivas. Vamos supor então que, vamos fazer o seguinte, vamos fazer 1.500 pães com os mesmos 50 kg de farinha e vamos para cima, vamos ver como que vai dar a meta. Mas pode ser que eu esteja gastando 60, eu esteja gastando 70. E aí que entra o controle da coisa. Eu preciso verificar, por exemplo, dentro do ambiente controlado, porque eu não vou controlar isso em um dia só e tomar a decisão. Eu preciso verificar isso continuamente, durante um certo período de tempo, para entender se o problema é na meta, que é muito difícil, realmente não tem como fazer, ou se de repente as pessoas não estão conseguindo executar o trabalho da maneira como deveria. E aí entra um ponto que eu tenho que analisar, ajudar e auxiliar essas pessoas a executar o trabalho da maneira como deveria ser realizado. Esse é o ponto primordial dentro da prática, dentro da função administrativa de controlar. Eu sei que a pessoa tem a meta, mas eu preciso verificar. A meta é muito difícil, a meta está muito difícil de bater, e aí a culpa não é da pessoa, porque ela está se dedicando, ela está cumprindo, ela está realizando os mínimos detalhes, todos os detalhes para cumprir a meta. Ou será que talvez ela não esteja fazendo isso, ela está cagando para a meta, ela está fazendo do jeito que ela quer fazer e ela não liga para o que foi construído. Esses pontos vão me nortear para tomar as medidas de direção. Se essas medidas elas podem ser positivas, aonde eu consigo estabelecer metas novas, premiações e tudo mais, ou eu tenho que fazer uma tratativa melhor com a pessoa, tentar identificar os gargalos, criar variantes de correções, criar formas novas de fazer as coisas, para que assim eu consiga ter uma proeficiência muito melhor dentro da minha prática administrativa. As 4 funções administrativas, então, planejar, organizar, dirigir e controlar, foram estabelecidas muito tempo atrás lá por Fayol, quando ele fez a teoria clássica da administração, quando ele começou a estudar administração e ele definiu as funções da prática de administração. Essas funções elas perduram até hoje, elas não perderam, não envelheceram, elas simplesmente estão uma roupagem nova, a gente tem que ter verificações novas, mas a gente sempre tem que estar planejando, organizando, dirigindo e controlando, porque assim eu tenho o máximo de eficiência, eu consigo ter um ótimo resultado e eu consigo ter minha empresa sempre no topo. Beleza? Espero que tenha gostado dessa aula, espero que tenha entendido. Eu te vejo na próxima aula. Fique comigo. Por enquanto, vamos que vamos. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br.
Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve!